Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a sua vida, a sua família, o teu ministério, que você venha continuar tomando posse das promessas de Deus na sua vida, amém? Mas toma posse com força mesmo, porque Deus tem vitória para gente, tem bênção para gente. Nós sabemos que o Evangelho é o Evangelho de guerra, de batalha, de sofrimento, mas também tem vitória, tem bênção para o povo de Deus e você não pode deixar de tomar posse das promessas do Senhor na sua vida, amém? Hoje eu quero participar contigo sobre alguns propósitos dos dons espirituais na vida do povo de Deus, amém? Alguns propósitos dos dons espirituais na vida do povo de Deus. Eu quero ler contigo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 4 ao versículo de número 6, amém? Que diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 4 ao 6, palavra do nosso irmão Paulo, que diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Isso aqui é quando o nosso irmão Paulo ele está ensinando aos nossos irmãos da igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. E uma coisa linda que ele diz aqui no capítulo 12, versículo 1, ele fala, irmão, não quero que sejais ignorante acerca dos dons espirituais, amém? O crente não pode ser um crente que não tenha conhecimento dos dons, amém? Por quê? Os dons espirituais é uma ferramenta na vida do crente para o crente fazer a obra de Deus, não é verdade? Então você precisa se abundar, se aprofundar, procurar conhecer, amadurecer acerca dos dons que Deus ele te deu. Imagine bem uma pessoa que ele trabalha numa obra, na construção civil, na verdade, como que ele vai usar uma, um martelo se ele não sabe usar bem? Na verdade, às vezes o martelo tem um cabo de quase 50 centímetros e a pessoa está ali pegando na ponta do ferro porque não sabe usar o martelo. Você já viu? As pessoas que não trabalham, não são acostumadas a trabalhar com a enxada, uma ferramenta tão simples, mas às vezes o cabo da enxada tem quase 2 metros, 1,5 metros, a pessoa está lá com o corpo arriado, pegando lá quase na ponta da enxada para poder trabalhar com a enxada. Final, na verdade, vai acabar do dia com a coluna, com um problema sério na coluna. Então, a ferramenta, assim como a ferramenta material, nós precisamos saber trabalhar, né? Trabalhar com a maquita, saber trabalhar com uma furadeira, saber trabalhar com uma chave de fenda, com alicate. Você precisa saber trabalhar para que você consiga ter mais êxito naquilo que você vai fazer. A mesma coisa é a vida espiritual, né? A mesma coisa é os dons espirituais na vida do crente. Não é chegou na nossa vida e a gente já vai usando de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. É o que nosso irmão Paulo está dizendo. Então você que está na casa do Senhor, na obra de Deus, e que você recebeu essa dádiva, esse presente do Espírito Santo, né? Seja o dom da cura, o dom da fé, o dom da palavra, a visão, a revelação, você precisa agora aprender a usar e saber para que servem esses dons, amém? E os dons, eu quero falar aqui de alguns propósitos dos dons espirituais na vida do povo de Deus. Primeiro eu quero te dizer que tudo que vem de Deus, né, tem um propósito definido na nossa vida. Viu? Tudo que vem de Deus tem um propósito definido na nossa vida, como os dons espirituais, né? Os dons espirituais, como tudo que vem de Deus, tem um propósito definido na nossa vida. Isso quer dizer o quê? Que Deus
ele não faz nada sem propósito. Você pode não estar entendendo agora o que Deus está fazendo, mas mais à frente você vai compreender, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que vem de Deus tem um propósito definido na vida do povo de Deus, como também os dons espirituais. Os dons espirituais não estão por acaso na vida da igreja. Eles têm um propósito definido na vida do povo de Deus. Então vamos lá, pega aí. O primeiro propósito dos dons espirituais na vida da igreja do Senhor, eles promovem edificação dos santos, do povo de Deus, não é verdade? Os dons espirituais promovem a edificação da igreja, o amadurecimento da igreja, o crescimento da igreja. Através dos dons, Deus ele vai nos usando um para o outro, não é verdade? E com isso nós vamos sendo edificados, vamos sendo consolados, vamos sendo confortados, não é verdade? Vamos nos amadurecendo, vamos recebendo crescimento através dos dons espirituais. Então, o primeiro propósito dos dons espirituais na vida da igreja do Senhor, na verdade, é trazer crescimento, edificação para a igreja. Você pode prestar bem atenção numa coisa. Geralmente, uma pessoa que tem um dom de visão, de revelação, de profecia, poucas vezes ele é usado para ele mesmo, não é verdade? Se você parar para pensar, quantas vezes você teve uma revelação com você mesmo? Uma visão com você mesmo, né? Você entregou uma profecia para você mesmo. Eis aí, meu servo, que eu falo contigo, pastor Paulo Breia. Eis aí que eu estou falando contigo mesmo. Não existe, não é verdade? Geralmente nós somos usados um para o outro. Um para o outro, nós somos usados um para o outro. E com isso, Deus ele vai amadurecendo a igreja, edificando a igreja, dando crescimento para a igreja. Na verdade, então, o primeiro propósito dos dons espirituais na vida do povo de Deus é trazer a edificação, é trazer o aperfeiçoamento, é trazer o amadurecimento, porque através deles, Deus ele vai falando com a gente. Amém? Pegou aí? Olha só, segundo propósito dos dons espirituais na vida do povo de Deus. Eles dão condições à igreja para expandir o evangelho, para promover o crescimento do reino de Deus. Amém? Então, o segundo propósito dos dons espirituais na vida da igreja nos dá condições para evangelizar, para expandir o reino do Senhor, trazer crescimento para o reino de Deus, viu? Então, esse também é um propósito dos dons espirituais na vida da igreja. Eu quero te dizer uma verdade. A igreja sem os dons espirituais, nós não seremos nada, não é verdade? Os dons espirituais nos capacita, nos habilita, nos dá condição para poder ir ao campo e falar de Jesus, pregar o evangelho, expandir o reino do Senhor. Pensa bem que coisa linda quando você vai evangelizar e você chega numa família e ali Deus começa a te usar através dos dons espirituais e revelar, na verdade, para aquela família coisas ocultas que só eles sabiam. Na verdade, agora eles vê Deus revelando para o servo do Senhor através dos dons espirituais, né? Essa família impactada pelo poder de Deus, né? Quantos lugares a gente chega e ali Satanás está fazendo uma bagunça, mas o crente chega ali cheio do poder do Espírito Santo, com os dons espirituais, os projetos de Satanás são revelados, são colocados para fora e aquelas pessoas ficam impactadas e acabam se rendendo aos pés do Senhor. Quantas pessoas com enfermidades malignas, espirituais, que não são detectadas, né? Isso não são vistas pela medicina, não é verdade? E ali aquela pessoa está presa, acorrentado naquele espírito de enfermidade, toma remédio para cá, para lá, corre para lá, para cá e nada dá jeito, a medicina não descobre e daqui a pouco chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, dotada
dotada do poder do Espírito Santo do Senhor, com o dom do Espírito Santo de Deus, e chega ali, revela, na verdade, que aquilo ali é uma obra do mal, na verdade, um agir do mal ali, e aquele mal cai por terra, na verdade, aquela vida fica impactado e acaba se convertendo ao Senhor Jesus, na verdade. Então, o segundo propósito dos dons espirituais na vida do povo de Deus é trazer crescimento para o reino de Deus, é para expandir o reino do Senhor, não é verdade? Esse é o segundo propósito dos dons espirituais. Pega aí. O quarto propósito dos dons espirituais é capacitar a igreja para momentos difíceis, né? Os dons espirituais nos capacita, nos reverte, nos fortalece para momentos difíceis, momentos de guerra, de batalha, não é verdade? E ali os dons espirituais nos capacita para essa batalha, para esse momento difícil, para esse momento de dificuldade. Quantas das vezes, né, a gente estamos aí numa luta, num vento, passando por uma batalha, por uma guerra, aí Deus vai lá, toma um servo dele, uma serva dele, através dos dons espirituais, e fala com a gente que Deus é conosco, que Deus não nos abandonou, que nós não estamos só, que o Senhor naquele momento está nos revestindo, nos capacitando do seu poder. Então os dons espirituais têm também essa finalidade de capacitar a igreja do Senhor para momentos difíceis, viu? O quarto propósito dos dons espirituais, tem vários, mas eu separei aqui só esses. O quarto propósito dos dons espirituais é nos dar recurso para lutar contra Satanás e o seu exército, amém? Então, o quarto propósito dos dons espirituais é nos dar recurso para lutar contra Satanás e o seu exército, amém? Olha só que coisa linda, né? Às vezes a gente tá lá, você tá lá no culto, tá adorando, tá glorificando o nome do Senhor, e Satanás já armou uma emboscada contra a tua vida, preparou algum laço, aí Deus vai lá, toma o servo dele, né, e fala: isso aí, meu servo, olha, Satanás está preparando um laço tal contra a sua vida, né? E através daquilo ali, você fica ligado, você corta caminho, você fecha as brechas e os laços são cortados, né? Através dos dons espirituais, nós temos recursos para lutar, para batalhar contra as hostes, não é isso? Maligna, contra as hostes do mal. Então, são propósito dos dons espirituais na vida do crente. Então, eu quero dizer para você que está aí na casa do Senhor, que você venha buscar, que você venha clamar com força e pedir a Deus, né, esses dons espirituais na tua vida. Quanto mais na igreja tem pessoas usadas pelo Espírito Santo, através dos dons espirituais, mais aquela igreja é uma igreja capacitada, mais aquela igreja é uma igreja fortalecida, mais aquela igreja é uma igreja edificada, mais projetos de Satanás são colocados para fora, amém? Então você, pastor, que tem a oportunidade de ter na tua igreja vasos usados por Deus, pessoa cheia de dons, amém? Não feche a boca dos vasos. Dá liberdade para Deus usar esses vasos, amém? Porque quando a igreja tem crentes com dons de visão, com dons de revelação, com dons de profecia, com dons de palavra, dons de cura, de fé, mais a igreja cresce, edificado, mais os laços de Satanás são colocados para fora e são cortados, amém? E a igreja também, ela é edificada, amadurecida para a glória de Deus, amém? Olha só, eu falei aqui com você 4 propósitos dos dons espirituais. Aí você pega aí que eu vou te lembrar aqui de novo. Eles promovem a edificação e o aperfeiçoamento da igreja. Eles dão condição à igreja para expandir o reino de Deus. Ele capacita a igreja para momentos difíceis e nos dá recurso para lutar contra Satanás.
Agora, a única coisa que os dons espirituais não servem, a única coisa que os dons espirituais não têm propósito, os dons espirituais não têm propósito de dar holofote para ninguém, porque na igreja do Senhor, a única estrela que aparece é o Senhor Jesus. Os holofotes é só para Ele. É Ele que manda, é Ele que é o cabeça, é Ele que tem que brilhar, é Ele que tem que aparecer. Então, dons espirituais não têm propósito de dar holofote para ninguém. Dons espirituais não têm propósito de dar pedestal para ninguém, viu? Os dons espirituais é para amadurecer a igreja, edificar a igreja, viu? Para confortar a igreja, consolar a igreja, dar recurso à igreja para lutar contra o mal, viu? Nos dá poder para poder expandir o reino do Senhor, mas nunca é para dar holofote ou pedestal para ninguém, viu? Então que você possa pegar isso aí, tá bom, meus irmãos? E você sabe que quanto mais Deus nos dá, menor nós vamos ficando, porque nós vamos nos tornando mais servo, porque quanto mais você recebe de Deus, mais Deus te usa para as pessoas, viu? Então, olha só, mais servo você vai sendo na mão do Senhor, porque você começa a ser usado por mais pessoas. Então, eu falei para você aqui 4 propósitos dos dons espirituais na vida da igreja, mas também estou te dando aqui 2 propósitos que os dons não é. Primeiro, os dons não têm propósito para dar holofote para ninguém. Os dons também não têm propósito de dar pedestal para ninguém, para fazer ninguém se aparecer, porque o único na igreja que tem que aparecer é o Senhor Jesus. Amém? Que você venha tomar posse dessa palavra, que você venha se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus e deixar Deus te usar com força na obra dele. Amém? Toma posse, receba aí em